Herkes Merhaba. Então, como vocês sabem, eu estava em Sneak esse fim de semana e me pediram muitas vezes para filmar o processo de esmaltação e eu resolvi filmar dessa vez, já que eu tinha bastantes trabalhos para fazer durante a aula de esmaltação e minha mestra vai me ajudar. Então, aqui a gente vai mostrar para vocês o processo um pouquinho simplificado, mas só para vocês terem uma ideia de como que é a esmaltação. Ela tá falando em turco, vocês não vão entender, obviamente, então eu vou, vez ou outra, traduzindo o que ela estiver falando. Elekten. Hum. İşte yani o yüzden bizim de işimizi böyle şey yapıyor. Engelliyor yani. Então aqui a gente tá conversando, ela tá falando da importância da gente deixar sempre a mistura bem homogênea. Vocês podem ver que ela está raspando no fundo da bacia o esmalte que estava ali, né? Porque nós vamos reutilizar agora para esmaltar os meus pratos. Antes de mim já havia tido uma pessoa que estava fazendo da turma a esmaltação das peças. Ela terminou, agora segue as minhas peças, só que a gente pega todo o esmalte, passa para essa canequinha, raspa bem mesmo, tá vendo que ele fica até uma parte que já tá talhado ali, né? Porque ele vai, né, acumulando e a gente vai passar numa peneira. Isso é importante porque, além dele deixar a mistura bem homogênea, ele também vai retirar qualquer tipo de pecinha ou cor de tinta que tenha saído durante a esmaltação do prato anterior e possa ter ficado na mistura do esmalte. E isso a gente não faz na hora que você passar para sua peça, ela obviamente vai colar e dar defeito na sua peça. Então, a gente vai fazer essa peneiragem. E é o que a gente está conversando aqui, ela falando da importância disso. Eu tenho, como vocês viram ali, aquele é o prato do workshop nosso de Kabartma, né, que vai ter no Brasil. Então, eu tenho peças para fazer tanto de Sneak quanto do Kabartma. Bak 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 boyaları görüyor musun dibinde? Evet. Aham. İşte bunlar koyu kullanılmış. Neste momento aqui, ela me alertou, mostrando as partes, né, do prato anterior que foi esmaltado, o restinho de tinta, pigmento que ficou no esmalte e que se a gente não tivesse fazendo essa peneiragem, quando eu passasse para o meu prato, isso ia danificar. Eu vejo muito isso acontecer às vezes no Brasil. A contaminação do esmalte, que a gente até por usar o pincel, né, passa numa tinta e é onde às vezes deixa a outra peça que foi esmaltada com a cor diferente, maculada, né, não tá normal. Esse aqui, olha, em cima do esmalte ali você viu uma pintinha vermelha, não sei se deu para mostrar na câmera, mas na canequinha você já viu que ela subiu uma pintinha vermelha, que é a da tinta. A tinta vermelha, muitas vezes ela deixa uma cor no esmalte, só que quando a gente faz a peneiragem, gente, o pigmento, né, o corante, ele fica. Os meus pratos do workshop, né, esse aqui são pratos bem que a gente vai trabalhar esse ano de 2024. Então, aqui aguardando no cantinho, ela vai raspar essa outra parte aqui da nossa bandeja, porque eu vou precisar usar as duas bandejas por conta do painel, e nós vamos peneirar tudo para depois começar a esmaltação. Vou mostrar agora, depois que fizer a peneiragem total, ela esmaltando. Mas isso é uma dica bem legal que pode ser usada tanto com o esmalte de vocês aí, antes da gente começar a usar, tirar o esmalte direto do pote, passar com o pincel. É bom bater, deixar ele na consistência muito boa mesmo. Não basta a gente fazer aquela batidinha que a gente dava no próprio pote ou misturar com a colher. Não, gente, o certo mesmo é misturar bem para ter certeza que não precipitou nenhuma das partes. Na hora que ele estiver bem homogêneo, bem igualada mesmo a textura, passa-se numa peneira para ter certeza que não ficou nenhum restinho de nada, nenhuma sujeirinha, né? Quando é de pincel até que não, porque a gente lava o pincel depois, mas às vezes de colocar o pincel no pote, você leva ali parte do pigmento, ou até mesmo do Kabartma, que pode atrapalhar na outra esmaltação. Então, o legal é sempre peneirar, e depois que ele sai da peneira, ele já vai estar na consistência ideal para você usar.
Então, é uma dica muito legal. Eu sei que no Brasil a gente não faz, mas aqui a gente faz sempre, para a esmaltação ficar perfeita. É bem metódico o processo, não se muda aqui de forma alguma, eles seguem a risca e a gente, durante a aula, tem que fazer certinho. Eu ia estar com a mão na massa. Como eu tô filmando e ela concordou, me salvei dessa, porque sempre que vocês forem fazer isso minha mestra faz errado, e vocês não devem fazer, a gente não deve fazer, mas anos de prática a gente acaba, né, levando. O ideal é usar, ela tá usando luva, mas o ideal é a gente usar luva, aquela máscara para respirar e uma máscara nos olhos, porque o pozinho que a gente respira, tanto do esmalte quanto da cerâmica, aos poucos ele vai se acumulando no pulmão, isso dá uma doença séria, viu, gente? Então, o certo é usar isso. Minha mestra não usa, infelizmente, mas o certo é usar. Ela fala pra gente usar, mas ela não usa. Ou seja, é igual a gente mesmo, né? A gente vai criando as manias e não faz. Mas o certo é isso, gente. Vai fazer esse processo, coloque a luva, coloque a máscara para respirar e coloque a máscara nos olhos para não afetar a saúde. Eu uso aqui quando eu vou esmaltar com grandes quantidades, porque eu tenho um problema sério na vista, então eu sou obrigada a usar. Mas muita gente não usa, mas o certo é usar. Aqui perdi o comecinho do vídeo porque o celular desligou, mas vamos lá. Todas essas peças são minhas, então ela tá começando a dar o banho. Primeiro ela tá dando nos meus azulejos. Pegou a canequinha aqui. O espaço é pequeno, né, gente? Então, olha lá. É banho mesmo. Canequinha. Olha lá, a bacia. Agora vai no prato. O prato a gente geralmente coloca e mistura. Igual quando a gente tá lavando na pia. Aí ela já põe do avesso. Pra escorrer a mesma coisa, ó. Agora esse fica de boca pra cima. A gente intercala um com boca para baixo, outro de boca pra cima. Tá pegando agora esse aqui, banhinho. Esse é um de cabartma. Pronto. Kenarlarını boyadığın için bunları kapatamıyorum. Tá. Agora o que a gente faz é tirar o excesso da esmaltação. A gente passa um pincel do avesso, ó, e vai limpando, esfregando. Bunları temizlemem lazım, fırına akar. A gente faz isso no fundo, lógico, pra na hora da queima não escorrer e não grudar no forno, né? Pequeno tempinho. Depois que dá um tempo, ele já protege a pintura, então a gente sabe que não vai borrar, pode fazer a mesma coisa. Tem que ser de leve também, tá? Não pode passar com força esse pincel não, porque senão ele borra. Mas ela, né, mestra, já sabe. Olha do cabartma, por que a gente tem que deixar ele secar no mínimo 48 horas? Senão na hora que você for fazer esse processo, você arranca. Bekliyoruz biraz. Tá falando, tem que esperar um pouco. Diferente do nosso esmalte aí, ele não tampa a pintura, tá, gente? Esses pratos são em biscoito tine, o esmalte também é para biscoito tine, então ele é diferente de um esmalte cerâmico. Ele não pode tampar o desenho, a gente tem que enxergar o desenho através dele. Se a gente não estiver enxergando, é porque tem excesso. Vocês vão entender melhor esse processo quando ela for limpar os meus azulejos. Vocês vão entender isso bem na hora que ela passar o pincel para limpar os azulejos. Prestem bastante atenção agora nos azulejos.
Gente, olha o prato Kabartma finalizando. Por isso que precisa esperar secar 48 horas para você conseguir manusear desse jeito, retirar o excesso de esmalte sem arrancar o Kabartma. Agora olha os azulejos. Ela já limpou o primeiro. Olha o do lado. Tá vendo como que você vê o meu desenho através do esmalte? Você tá vendo? E olha tudo isso que ela tá tirando é excesso, gente. E isso, se fosse para queima, ia ficar terrível. Fica opaco, leitoso, fica feio. Ou seja, excesso de esmalte dá defeito na queima, fica feio. Assim como a falta também dá defeito, né? Ou seja, as coisas precisam ser na quantidade certa, nem mais nem menos. A gente bota aqui. Burada kurumaya bırakıyoruz. Ali ele espera para secagem. Como o azulejo a gente vai prender em alguma coisa, não necessita maiores cuidados com o verso, né? Isso aqui é a continuação do meu painel. Esse painel eu demorei muito tempo para fazer. E vocês estão vendo aí de primeira mão, é uma encomenda. Limpeza do fundo. A gente não usa pé de galinha aqui, muito difícil. Turco não usa não. Limpa o fundo mesmo e coloca. Agora ela vai fazer também a passagem do pincel na frente. É o equivalente à nossa pincelada cruzada com o esmalte que a gente faz do Brasil para não deixar a marca da pincelada, né? Mas aqui ela faz em redemoinho, meio que girando. Que daí ela retira o excesso de esmalte e ao mesmo tempo nivela o vitrato. Bom, é isso, gente. Eu quis mostrar para vocês, até porque muita gente sempre me pediu isso para mostrar como que é e nunca dava certo. E eu quis mostrar porque eu acho que é uma parte do processo que a gente dá muito pouco valor e ele é extremamente importante. O resultado final de todo o trabalho que a gente teve na pintura, né, ele é realçado na esmaltação, é a finalização de tudo. E às vezes a gente peca, às vezes não, muitas vezes a gente peca justamente nesse processo final, a gente não dá a devida importância, o devido respeito a como se fazer a coisa, e aí fica prejudicada, a pintura deixa de mostrar toda a beleza, porque a gente pecou nessa parte final, que como vocês podem ver, tem toda uma metodologia, uma forma de se fazer, e a gente muitas vezes não leva tão a sério essa parte e estuda muito pouco a respeito disso, e depois paga o preço, né? Tendo pequenos defeitos ou até mesmo queimas que não ficaram tão satisfatórias. Eu espero que esse videozinho tenha mostrado um pouquinho do nosso dia a dia aqui. Essa aula eu faço, faz parte do meu curso de formação. Eu tenho muito a agradecer a essa mestra que me ensina sempre demais, com muita sabedoria, humildade, gentileza. Agradeço demais o povo aqui, tudo que eles me ensinam e gentileza mesmo em tentar me fazer um profissional melhor nesse ramo. Beijo a todas, até a próxima.